Falar de gênero e sexualidade tem uma grande complexidade porque são noções muito naturalizadas. Nascemos com XX e XY e a partir daí está determinado sermos homens ou mulheres? Não. Então não se falava em gênero. Gênero era uma coisa que aparecia na gramática, tá? Gênero masculino e feminino. O resto era sexo masculino e feminino. Nas diferentes culturas variam essas políticas de desejo que predominam em cada cultura. Você não pode pegar uma ciência e uma profissão desvinculada da história daquele lugar onde ela está, né? Então a nossa história é uma história sui generis, né? Uma história brasileira. Que você diz que o país é um país que é o mel, né? Que cabe todo mundo, é pacífico e é diversidade, isso é o que você vende, tá certo? Mas, na verdade, a Casa Grande, tá certo? Violentava as mulheres negras. Não é que as mulheres negras conviviam na Casa Grande, nós produzimos um país de mestiços, tá certo? Que convivem muito bem e o carnaval seria um exemplo máximo disso, tá certo? Quer dizer, nós não tivemos uma segregação, mas a integração foi na base da violência. As relações de gênero no Brasil foram construídas a partir de um processo extremamente violento. Começa com a vinda de homens brancos que brutalizam as índias, negras e as próprias brancas, já que a metrópole envia órfãs para casar com eles e assim formar famílias. Isso em meio a uma rígida e contraditória moral religiosa que permitia tais violências contra mulheres e homossexuais. As mulheres indígenas e negras foram usadas por esses portugueses das formas mais vis que se pode imaginar. Quer dizer, elas não eram vistas como seres humanos, aliás, considerando inclusive que eram nativas ou negras africanas, se essas culturas não eram vistas, principalmente os africanos, como humanos, imaginem a condição da mulher nessa sociedade. A mulher indígena, em muitos pontos, era vista de uma maneira idílica também. Aquela que amamenta, aquela que cuida. Então, ao focar a mulher e o cuidado da criança, isso não significa que essa era a tarefa principal da mulher, mas era o olhar do português que selecionava esse aspecto e não outro. Quando escravas alforriadas começam a viver nos grandes centros urbanos, expressam uma sexualidade mais pública, por viverem nas ruas, sobrevivendo do comércio ou da prostituição. Isso gera preconceito, discriminação e violências avalizadas pelas ciências. Uma sexualidade mais pública, porque, claro, eles não tinham onde morar, eles moravam nas ruas, e principalmente a mulher como prostituta, que vai se transformando ao longo do tempo, até chegar no século XX, por exemplo, com a mulata como objeto, como meramente um objeto sexual, que se torna, inclusive, uma forma de propaganda do Brasil no exterior, atraindo turistas. Quer dizer, não dá para separar essa condição da mulher
da estrutura econômica na qual vivemos. Comportamentos não aceitos socialmente, num discurso moral religioso, eram vistos como pecado. Com a medicina e psiquiatria, muitos desses comportamentos começam a ser vistos como doença mental, né? Então, essa associação da mulher com a histeria, por exemplo, e da homossexualidade como uma doença mental. A reprodução da desigualdade nas relações permanece em diversos sentidos, até hoje. A primeira manifestação de gênero no Brasil, a exemplo do resto do mundo, foi a reação feminina ao domínio masculino. Um grande marco são as sufragistas, né, que começaram a fazer campanhas pelos direitos civis, né? Nesse caso, em particular, pelo direito ao voto. Teve mudanças, né, devido a essas campanhas, a esses movimentos sociais na Europa, nas leis locais. A gente vai ver, por exemplo, a criação de um projeto do Estatuto da Família nos anos 20, que pretendia proibir que mulheres trabalhassem, que a grande função delas fosse justamente ficar dentro de casa cuidando dos filhos e do marido. Na mesma época, a gente vai assistir uma reação, né, a essa movimentação na criação do primeiro Plano Nacional de Educação brasileiro, em que diferenciava a educação para homens e para mulheres. E, novamente, a educação feminina voltada para a família, né? Para que a mulher se tornasse, né, uma boa esposa, uma boa dona de casa e uma boa mãe, né? Talvez a versão original daquilo que recentemente conhecemos como Bela Recatada e do Lar. Por exemplo, teorias falando que a mulher não podia ter empregos importantes por causa da sua fisiologia. Isso é um trabalho para homens. Muitas ideias sobre hormônios, né, associando ou trazendo perto a mulher, por exemplo, da ideia da loucura, da insanidade, da histeria. Uma pessoa que não é capaz de controlar suas emoções. As meninas, na verdade, começam a ter acesso à educação escolarizada só no século XX. E a educação moderna, baseada, sobretudo, fundamentada, sobretudo, no pensamento escolanovista, terá a psicologia como sua grande base científica. O primeiro laboratório de psicologia no Brasil, criado pelo Manuel Bonfim, foi planejado por ele e por Binet em Paris. Quer dizer, um laboratório que vinha com os recursos, que eram os recursos de ponta, também na Europa, na França em especial. E com isso, a dita psicologia científica, ela começa a chegar fortemente no Brasil, e ela chega, sobretudo, pela educação, a preocupação com a educação. Principalmente porque um projeto de industrialização, um projeto de modernização do Brasil exigia uma população que tivesse domínios, pelo menos básicos, de escolarização. O acesso à educação, informação e ao mercado de trabalho proporcionou às mulheres a oportunidade de se conscientizar sobre seu papel social. Isso desperta o tema da autodeterminação dos corpos, que vai gerar a segunda onda do feminismo no mundo e repercutir também no Brasil a partir da década de 1960. O feminino é sempre a ideia de nos autolimitar, né? Então é sempre a ideia de que eu não posso pensar em mim, eu penso no outro, eu ponho um sapato de salto alto que me impede de ter os movimentos, né? Eu ponho um espartilho. Então, assim, toda a definição do feminino no mundo moderno
foi algo limitante para as mulheres. As mulheres, por exemplo, começam a falar sobre serem donas do seu próprio corpo, né? Sobre a autonomia, né, do corpo da mulher, né? Sobre a possibilidade de ter relações sexuais. A fogueira que as mulheres fizeram nos Estados Unidos não queimou só sutiã. Elas queimaram tudo aquilo que elas consideravam símbolos de uma feminilidade que era opressora a elas. Que a gente sempre olhou o tema do aumento da escolarização das mulheres, como a gente já falou. A chegada da pílula anticoncepcional nos anos 60 e o processo de urbanização como elementos que influenciaram a própria visão do ser mulher na sociedade e também essa questão do movimento feminista. As feministas começam aqui, né, nessa que a gente vai chamar de segunda onda, a questionar a posição da mulher, né, e a pedir a mesma forma de relação entre as pessoas, né, entre homem e mulher, além dos direitos civis. Porque antes da liberdade sexual, como que a cultura patriarcal no Brasil e em outros lugares do mundo via a sexualidade? Mulheres para o casamento e mulheres para o sexo. Não necessariamente só as prostitutas, mas as amantes e assim por diante. Você tinha uma divisão. A primeira luta contra a desigualdade de gênero, da qual eu participei ainda nos anos 70, era a demanda por creche. Tinha um pessoal interessado que botou um cartazinho dizendo: queremos reunião com as pessoas que têm filhos pequenos para a gente discutir como é que a gente faz para estudar enquanto tem os filhos pequenos. E eu fui, tinha estudantes, professores e funcionários. E aí a gente começou a discutir, porque eu tinha acabado de ler coisas recentes sobre feminismo. Gente, afinal de contas, ter filhos ou não ter filhos não é uma questão de opção individual. É uma opção social também, é de um interesse social. Seria importante que a universidade e que a sociedade encampasse isso e fornecesse o que fosse necessário para poder ter, para essa maternidade não ser incompatível com uma série de funções que a gente está querendo desempenhar, como estudar, dar aula, etc, etc. Fizemos uma passeata e conseguimos a creche da USP, né? A gente virou a primeira página do Jornal da Tarde no dia seguinte e foi graças a isso que o pessoal de periferia entrou em contato com a gente para discutir, dizendo: nós também estamos batalhando por creche, só que a gente não tem visibilidade. E aí a coisa começou a se espalhar. A psicologia trouxe muita contribuição em formas de abordagem, não só das relações humanas, mas na forma de trabalhar, como, por exemplo, o trabalho em grupo, psicodramas, workshops. Mas precisava mudar alguma coisa para além de políticas públicas, precisava mudar a cultura, precisava desnaturalizar uma série de coisas que faziam com que fosse extremamente difícil se comportar de maneira diferente, prestar uma queixa, fazer um boletim de ocorrência na delegacia. O delegado dizia: minha senhora, a senhora vai prestar uma queixa contra o seu marido, um homem bom, trabalhador, compra uma camisola nova, capricha no tempero do feijão. Era isso. Ou então, no caso de estupro, ele dizia: mas a senhora estava sozinha na rua às 10 horas da noite, vestida assim, né? Como se a vítima fosse culpada pela violência que ela sofria. Toda a discussão dos grupos de autoconsciência, que se chamavam-se nos Estados Unidos, que foi base de uma corrente do feminismo, que é o feminismo radical, que passava por esse processo do autoconhecimento, de recuperar suas próprias histórias. Isso influenciou o feminismo aqui no Brasil, por mais que do ponto de vista teórico, o feminismo brasileiro também sempre foi muito influenciado pela corrente socialista. Nem o marxismo conseguia introduzir, aceitar que gênero era uma categoria de análise relevante. Tudo que é da ordem de uma resistência micropolítica, como ela está reduzida ao sujeito e confunde subjetividade com indivíduo,
Então ela acha que qualquer coisa que parta da subjetividade para construir a realidade é individualista. Se é individualista é burguês e, portanto, é abominável. E com isso ela rechaça essa resistência nesse plano. E ao rechaçar, o mais engraçado é que ela reforça justamente e legitima e enaltece o que é próprio da subjetividade burguesa, que é essa redução ao sujeito. Na época, passado, enfim, a gente tinha a direita que ridicularizava, dizia essa coisa de discutir feminismo é coisa de mulher mal amada. E a esquerda que dizia, companheiras, nós temos que primeiro fazer a revolução, depois a gente trata da questão de gênero. Tá, mas quando a gente começou a mexer com violência, a gente, nós vamos ter que explicar para aquela mulher que ela tem que continuar apanhando do marido até que a gente faça a revolução e só depois nós vamos tentar fazer alguma coisa? Não faz sentido. Acabou que o patriarcado se modernizou de uma certa forma, mas mantendo a ideia de que as mulheres são objetos e que elas não têm vontade própria. E essa ideia que todo tempo reafirma que os homens têm controle sobre elas. E nós nascemos assim, submetidas, mas submetidas porque era desse jeito que as mulheres estavam, né, na sociedade. As mulheres psicólogas aceitaram este lugar de submetidas aos médicos. Acho que talvez o primeiro grito que a gente dá é quando o Giulianelli quer impor o embrião do ato médico, porque o Giulianelli queria que todo o trabalho das psicólogas fosse indicado ou encaminhado por médicos. E nós dissemos pela primeira vez, não. Em 1962, a psicologia é reconhecida como profissão e pioneiras da psicologia brasileira introduzem no estudo das ciências psicológicas abordagens das relações de gênero. Quem vai ocupar a presidência do sindicato, tirando um homem militar da geração ditadura do poder, é Odete Pinheiro. Quando eu fui me apresentar para o antigo presidente do sindicato, que era um homem, eram todos homens, vamos dizer, ele quase que disse explicitamente que isso não é um cargo para uma mulher. Ele achou que não era adequado. Quando eu assumi, como tem alguma coisa do ministro do Trabalho ou um delegado qualquer que dá posse. No dia da posse, estava lá na sala, eu na frente do homem lá, e ele leu meu nome e ficou procurando assim em volta, porque ele não achou que era uma mulher que ia, né? Por que será que a categoria das psicólogas se tornou tão feminina? E talvez a primeira pessoa que tenha destacado isto foi a Fúvia Rosenberg, que lá nos anos 80 discutiu, publicou um artigo importante de referência, que é Por que somos tantas mulheres, e destaca no seu artigo como a profissão caía bem, como ela servia a um perfil da mulher brasileira, um perfil feminino. Não só pela ideia, esse imaginário social do cuidar, né, que está posto para nós, e que eu diria que assim está posto na profissão porque muitas mulheres se puseram nela. Então as mulheres iam fazer psicologia porque isso podia ajudar a ser boas esposas ou serem boas mães. Depois tinha uma característica de organização do trabalho nessa profissão que permitia às mulheres a jornada dupla de trabalho. Com tudo isso que a Fúvia discutia, a pesquisa se chamou Quem é o Psicólogo Brasileiro? Muitos anos depois é que a pesquisa refeita vai se chamar Quem é a Psicóloga Brasileira? A maioria das pesquisas, estudos e intervenções, elas tinham como sujeito o homem, né? Inclusive, até hoje, quando a gente fala o ser humano, a gente fala o homem, né? Como se fosse esse sujeito universal, neutro. A mulher, como centro dos debates, começa a ser retratada pela primeira vez em rede nacional, no programa TV Mulher, a partir de 1980. No momento em que a Marta entra na televisão pelo TV Mulher, esse era o único espaço possível para a psicologia e para uma psicologia voltada para a mulher ter um espaço na mídia. De repente,
Sabe o que apareceu? Um monte de Mariazinha, cada uma com uma cabeça. Então apareceu essa uma que dizia assim, eu tenho que ter orgasmo, porque senão ele me larga, tá? Eu quero ter, eu quero ter. Aí aparecia a outra que dizia assim, olha, eu não tenho mais sexo com meu marido quando ele quer e eu não quero. Agora eu digo não e nem preciso dizer que estou com dor de cabeça ou menstruada, sabe? Eu acho que foi muito legal a Marta discutir, chegar lá na TV e colocar a questão da sexualidade, falar o nome das coisas. Com as várias cartas que ela recebia, ela montava um personagem que não existia. Bom, essa mulher, ela é diferente da outra mulher, daquela outra que quer ter orgasmo para segurar o João. Ela já está podendo dizer não. Ela tem um estado de mente diferente. Ela não está precisando segurar, ficar com medo de ser abandonada. Ela está diferente. Então, quando ela falava com a Mariazinha, ela falava com a Mariazinha que não existia, né? Para que não houvesse exatamente qualquer desrespeito ao sigilo, né? Questionamentos desse tipo. E que ela veio para São Paulo para um tratamento de saúde. Mulher usa muito dessas coisas. Você já observou como mulher usa dessas coisas de tratamento de saúde? É um jeito, assim, decente de sair de casa, né? Aquela personagem era representativa das queixas, dos problemas, dos sofrimentos que vivia a mulher, que até então não eram motivo de qualquer preocupação ou debate. Todo mundo conhece, não conhece? Aquela que fica em casa dizendo assim, vocês acabam comigo, vocês me exploram. Olha, essa está na segunda fase da Mariazinha e é chata que ninguém aguenta. Logo depois do programa da Marta, teve alguns outros também. Teve na Tupi, um programa chamado Mulheres, do qual eu participei também. E eu tenho algumas cartas que eu recebi dos telespectadores, tipo assim, senhora psicóloga, eu não sei se eu tenho orgozo ou não, eu gostaria que a senhora comentasse comigo. Ou seja, são palavras novas que as pessoas começavam a utilizar. E as mulheres aparecem muito na mídia, porque afinal de contas as mulheres são responsáveis por 80% das decisões de consumo. E aí a gente aparece como? A gente aparece ou como brinde ou como vendedora dos produtos voltados para os homens, ou como o que a gente deve comprar e como a gente deve se portar para ser feliz. Ei, você se lembra da minha voz? Continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença! Eu me lembro até hoje, quando saiu na Veja uma notícia em que ela, eu não sei quem era o famoso que tinha morrido e tinha um comentário falando da AIDS associando com homossexualismo. Uma doença misteriosa que era totalmente desconhecida há 2 anos, segundo as autoridades médicas americanas, transformou-se nos últimos meses na epidemia mais violenta do século. Trata-se da Síndrome da Deficiência Imunológica, ou AIDS. No começo dos anos 80, né, a AIDS era tida como, né, o câncer gay, né, enfim, entendida como algo quase que exclusivamente de homens, né, que mantinham relações, né, homossexuais, como um desdobramento, né, exclusivo desse tipo de orientação sexual, né? Eu tenho uma cena que é muito forte na minha vida e que eu gosto de contar porque faz parte da história e quando a gente não esquece, a gente não repete, que foi a proibição da pesquisa em AIDS no Instituto de Psicologia, né? Pela congregação, por unanimidade, com exceção do voto do funcionário. Que ano foi isso? 1989. Nós já tínhamos 5 anos de massificação do teste HIV, a gente tinha todas as provas de como a AIDS se transmitia. Eu fui a uma reunião de escola dos meus filhos e encontrei lá um médico, dermatologista, que era o responsável pelo tratamento da AIDS no serviço público do Estado. E ele, conversando comigo, e quando eu falei que eu era psicóloga, ele disse: por que os psicólogos não trabalham neste campo? Então, nós começamos a fazer uma discussão com os psicólogos que trabalhavam na saúde, de por que não, quem seria o psicólogo que toparia ir lá procurar o Paulo, né, para discutir, para contribuir. E devem ter ido naquela época umas 2 ou 3 psicólogas daquelas que eram psicólogas do Estado, para colaborar no trabalho que era feito na dermatologia, né? Então, as psicólogas demoraram
de ingressar neste campo? E a base disso, na verdade, está justamente numa socialização para o gênero e para a sexualidade que confunde gênero e sexo, tá? E normaliza a sexualidade de um lado e o gênero do outro, e que transforma em patologia ou em amoralidade, porque o discurso é muito semelhante, se aproxima na prática da mesma coisa, né? Tudo aquilo que não se adequa a uma tradição heteronormativa, né, binária de gênero. Além das feministas, os movimentos de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis começam a se organizar no Brasil. Impulsionados pelo impacto dos movimentos de poder gay dos Estados Unidos, os movimentos brasileiros passam a se organizar e se apresentar como força estética e social. O que os movimentos vão fazer é pautar a psicologia, denunciando os horrores que a própria psicologia ajudou a construir ao longo da nossa história. Porque ao longo da história da psicologia, a psicologia também contribuiu para a estigmatização de LGBTs. Contribuiu para uma lógica altamente patologizante que vai olhar na chave de saúde e doença as pessoas a partir de sua sexualidade, né? Das suas vivências, das suas experiências, né? Apontando também para que a heterossexualidade seria a sexualidade normal, esperada pelos sujeitos, para os sujeitos, né? Também visando a reprodução, né? A psicologia muito afirmou isso, né? Quem assume o debate sobre gênero e sexualidade é o movimento LGBT, que então se produz academicamente. E que começam também a questionar não só a psicologia e as ciências, né, entendendo que a homossexualidade ainda era vista como uma doença mental, mas também as próprias feministas. E aqui começa o que a gente chama, né, da terceira onda do feminismo, que é o momento atual. Companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. A própria diversidade, né, das questões de opressão da mulher ficaram claríssimas ao longo da epidemia. A AIDS fez assim, né? Hoje a gente convencia os homens de que eles tinham o dever de proteger as mulheres, mesmo as putas, tá certo? Tá certo? Porque as feministas também tinham um problema com a trabalhadora do sexo. E boa parte do movimento feminista, essa segunda onda, demorou para entender que era uma questão razoável, né? E que a gente então teria que pensar gênero densamente, na prática, né? Não só nas análises mais conceituais, né? É um movimento gay que cobra isso da psicologia. No final dos anos 90, para o ano 2000, a gente começa a receber pressão, eu já estava no Conselho Federal de Psicologia, a gente começa a receber pressão do movimento gay, dizendo assim, e aí, vocês vão ficar em silêncio? Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo o outro, e vocês vão ficar em silêncio? Né? E nós vamos assim, como é que a gente, não queremos ficar em silêncio, mas como é que a gente não fica em silêncio? O que é que a gente tem, porque não é o que a Ana Bock pensa como presidente do Conselho Federal, o que a psicologia tem como contribuição. Nós já tínhamos movimentos sociais de defesas dos direitos da diversidade sexual e principalmente o grupo baiano, que é o primeiro grupo que tem uma organização clara da defesa dos direitos, que a gente chama GLBT, e que questionou o Conselho. E aí o Conselho convocou algumas pessoas que estudavam as questões de sexualidade, da diversidade sexual. Eu tive a oportunidade de participar desse grupo e a gente criou uma resolução, ajudou o Conselho a criar uma resolução discutindo e contestando essa normatização
e essa naturalização do masculino e do feminino e, portanto, a patologização das práticas, das preferências das pessoas. Acho que o grande marco da psicologia é a Resolução 01 de 99, né, que vai falar exatamente de quanto, né, a psicóloga e o psicólogo não pode desenvolver nenhuma prática que incentive o preconceito, a discriminação ou qualquer tipo de prática que tenha como proposta a cura, né, da homossexualidade, principalmente. O que de modo algum não quer dizer que a gente não acolhe e não trabalha com as pessoas que apresentam algum conflito ou algum sofrimento em relação à sua sexualidade, seja lá qual for ele, mas que a gente não pode tratar isso como patologia. O problema estava em que a psicologia não tinha qualquer referência, qualquer normativa, qualquer regra que dissesse que aquilo não podia acontecer. Então ela foi assim um marco importante que mais do que dizer o que os psicólogos tinham que fazer do ponto de vista técnico, de concepção, né, ela dizia, psicólogo, você tem a ver com isso e você precisa se posicionar. E a posição correta do ponto de vista das referências internacionais é esta. Que se o que define a cultura moderna ocidental é um discurso homogêneo que sobrecodifica uma multiplicidade de formas de existir e, sobretudo, os processos de mudança e construção de realidade, então isso aí é que eu chamo de maioria, porque ele é majoritário, porque ele se impõe a todos. Minoria é tudo aquilo que escapa desse discurso majoritário e que consegue insistir nesse processo de construção da realidade a partir dos efeitos do mundo no corpo. Somos tantas minorias, mas tantas minorias, que se nós realmente nos juntássemos, nós seríamos maioria. 5, 4, 3, 2, 1, está aberta a parada do orgulho LGBT 2016 de São Paulo! Durante a parada, tínhamos um grupo de psicólogos e nos ver lá e saber que estávamos lá e saber do nosso posicionamento é muito importante. Alguns anos atrás éramos um número muito pequeno, né? Então, a primeira, a segunda, a terceira parada éramos 100, éramos 200, eram 1000 pessoas, né? E hoje a gente chega num número de mais de 1 milhão de pessoas. Hoje, Luiz é Roberta Close e vive como atriz, manequim e é considerado um dos mais belos modelos fotográficos do mundo. Roberta Close é um homem. Um homem. E um dia eu vi Roberta Close na TV. E eu falei, peraí, eu acho que eu sou parecido com isso. Ainda não era aquilo, mas já se aproximava muito mais do que o que papai e mamãe. Na faculdade, uma das principais e primeiras indicações é que façamos terapia, que façamos psicoterapia, acompanhamento psicoterápico mesmo, né? E fui eu fazer psicoterapia. E lá eu tive que me deparei com uma questão que eu tanto escondia com a minha caixinha enterrada no fundo do quintal, que era a questão do gênero. Eu fui percebendo que eu era extremamente infeliz num corpo masculino. E isso durante a faculdade de psicologia, estudando a história da psicologia, estudando psicopatologias, estudando desvios de comportamento e etc, etc. E aí já me bate aquela questão, né? Eu estou preparada para isso? Será que eu não sou a doente? Muitas travestis foram expulsas da escola, do bairro e da família. E começaram a viver na rua com 13, 14 anos de idade. Tiveram que mudar de cidade. Então a gente está vendo o efeito de uma ideia sobre gênero incidindo sobre os corpos. E isso produz os corpos. Isso produz os sujeitos.
Violência de gênero, do modo como ela se expressa no Brasil, você não vê em lugar nenhum. Aqui não é que se mata a travesti, aqui se mata a travesti com 45 facadas. Pessoas transexuais, para terem acesso a cuidados em saúde, elas precisavam de um laudo, precisavam de um diagnóstico de transtorno mental para que elas acessassem a saúde. Então a gente ainda tem neste momento, né, a ciência, a medicina e a psicologia de uma determinada maneira contribuindo para entendimento de que essa fluidez das identidades seja patologizada, né? Então a psicologia, ao receber uma pessoa LGBT, né, uma família LGBT, ela tem que considerar os efeitos da LGBTfobia sobre esses sujeitos. E aí chegou um ponto, mais para o fim da faculdade, que eu já tinha um guarda-roupa de casal, porque era metade senhor, metade senhora. A limitação homem e mulher em que eu vivia, e depois com Roberta Close, uma terceira, se tornou um leque. Transitar é muito difícil. E a sociedade tem cartilhas muito bem definidas, muito bem arraigadas. E as pessoas gostam de segui-la ao pé da letra e se assustam com qualquer um que saia desse caminho, porque se assustam, inclusive, com a possibilidade delas mesmas pisarem um pouquinho fora deste caminho. E eu não estou me relacionando com você pelos efeitos da tua presença no meu corpo. Fica tudo sobrecodificado por esse mapa dos lugares sociais, etc., das identidades, né? E que paralisa, né? Sobrecodifica e paralisa todo esse processo, né? E não deixa existir a singularidade dessas formas de existir e dos devires, das mudanças que vão acontecendo. Meu problema era o meu reflexo no espelho. Meu problema era estar andando na rua e ver uma vitrine e ver a minha imagem refletida na vitrine. Aquela pessoa não era eu. Mas não era por causa de um pênis. Não tinha um pênis grudado na minha testa. Não era essa a questão. E aí que eu fui revendo os meus conceitos. O fato de eu ter um pênis realmente me torna menos mulher? O que é ser mulher? Sorry, people. We are not men. No. Got the wrong show. We're not men. Nós não somos mulheres também, não. Exactly. If you're looking for a girly show, we're not women either. You got that? Outro quadro. Nós somos gente. Exactly. We put it together. We become just one thing, people. A sociedade tecnológica, organizada em redes, não respeita os limites da natureza. Cirurgias plásticas, manipulações hormonais, cosmética, existências virtuais nos transformam em verdadeiros ciborgues. E vejo os trans, novamente, se beneficiarem de tecnologias de transformação do seu próprio corpo, seguindo o seu próprio desejo. A questão é que um contexto em que isso é colocado, que é o contexto capitalista, de venda, tá certo? De serviços e produtos, tá certo? Pode eventualmente desrespeitar a posição do sujeito que deve estar na fonte, na origem e no comando das transformações corporais. E esses produtos que o mercado nos veicula sem parar através dos meios de comunicação, eles estão sempre associados a formas de existir, a imagens de mundo. Então, quando você consome um produto, por exemplo, se eu consumo um creme, eu como mulher, homens também, eu estou consumindo uma imagem de mulher, né? E aí eu mimetizo aquilo e acho que vou ficar bem. E fico bem por um minuto, depois começa tudo de novo, né? Eu também posso consumir visões de mundo que tanto pode ser da igreja evangélica, quanto pode ser
de teorias filosóficas, que aí tanto faz se é Marx, Deleuze, Guattari, ou teorias reacionárias ou conservadoras, porque a minha relação com essas teorias vai ser de consumo para eu mimetizar aquilo e virar o sentido, né? Eu não vou criar nada com aquilo, eu vou mimetizar. Então, o efeito dessa política de desejo é a conservação do status quo. Quando ela vive esse estranhamento, dessa desestabilização que está ali, quer ela queira, quer não, como ela não tem acesso a isso, ela vai interpretar aquilo como uma coisa ruim. Por quê? Como o sujeito, como eu falei, está estruturado segundo um padrão cultural, ele se confunde, a subjetividade se confunde com esse padrão cultural, e quando isso desestabiliza, a subjetividade tem medo que ela está desmoronando e que o mundo está desmoronando. E aí ela é tomada de medo, esse mal-estar vira uma angústia. O modo como o desejo vai tentar recobrar o equilíbrio, já que ele não tem acesso a esse germe, vai ser através do consumo. Fiquei chocada uma vez quando eu vi um anúncio dizendo que uma menina de 20 anos, se começar a usar um creme hidratante aos 20, ela chegará aos 50 sem nenhuma ruga. Eu duvido, mas é uma consumidora fiel por 30 anos, né? E é isso que interessa, né? Criar consumo, criar consumidor para o produto anunciante. Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. A repetição de atos, gestos e signos que reforçavam a construção binária de corpos masculinos ou femininos em identidades institucionais é substituída pela atitude performática determinada pela subjetividade em movimento. Que não é que os queers, os andrógenos, os não binários são performáticos. Toda relação de gênero é. Quando a gente vai criando, né, por exemplo, o todas com arroba, o uso de arroba ou de X, pensando num gênero mais ambíguo ou neutro, né, é uma forma da gente reconhecer diversas possibilidades de existência. As pessoas existem também a partir da maneira como a gente pode se referir a elas, né? Quando a gente não se refere, a gente também está dizendo que elas não existem. Fixidez do que é considerado gênero, que a gente olha as relações de poder. Então, o que significava ser uma mulher há 100 anos atrás não é o mesmo que hoje. Mas a repetição dos discursos, as palavras, compõem o que se entende por mulher hoje. A discussão sobre gênero salta do binário para o quântico. Mutações em movimento. Novas linguagens tornam precisas as indefinições de gênero. O polimorfismo contra o determinismo biológico. Então, os estudos queer, eles trazem uma importante análise e debate aí, porque eles vão destabilizar aquilo que era entendido como fixo, como talvez como uma categoria absolutamente vista como natural, que é gênero. Fala, não, peraí, não é bem assim. Que aponta para a possibilidade de experimentarmos outras formas de vida, menos rígidas, mais fluidas, em que a gente experimente aquilo que socialmente é entendido como sendo de homem ou de mulher, ou de heterossexuais ou de homossexuais, e a gente vai criando, acho que nessa história. Isso é de homem e de mulher, de hétero e de homo, e pode ser vivido e experimentado por quem quer que seja, independentemente do seu corpo, independentemente de como essa pessoa vai se reconhecendo, se identificando. Tudo isso faz parte das possibilidades que temos de vida. Desde os anos de 1980, as ações do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo têm se comprometido com os debates e movimentos por direitos humanos. A psicologia acho que também vai se fazendo presente
no enfrentamento de grandes pautas bastante conservadoras, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, repudiou o projeto do Estatuto da Família, que nega aos casais homoafetivos e aos filhos o direito do reconhecimento legal como núcleo familiar. E quando eu redefino o que é família e excluo uma parcela da população, eu estou dizendo que nem todas as pessoas neste país merecem a atenção do Estado. Isso é um projeto muito grave, né? Uma recusa a esse reconhecimento de que família é necessariamente esta parentalidade constituída a partir de uma relação entre um homem e uma mulher, né? Que famílias se constituem, estão dadas pelo laço, pelo lugar que representam de apoio e de constituição de um grupo de pertencimento e a partir do qual o sujeito se coloca na sociedade. O CRP de São Paulo participou ativamente de uma articulação nacional com movimentos sociais, com pesquisadores, conseguindo barrar a aprovação imediata desse projeto. Ele foi aprovado por uma comissão especial na Câmara, mas já seria encaminhado para o Senado. Conseguimos barrar esse encaminhamento direto. O Conselho tem atuado no sentido de propor políticas públicas de gênero integradas, tendo em vista a atuação do psicólogo no âmbito dos direitos humanos. Posso dizer que essas duas discussões estavam muito aquecidas no Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, né? A questão, a campanha Não há Cura para Quem Não Está Doente, que parte da Resolução 199 e se expande para diferentes formas de orientação sexual e identidades de gênero, e a questão da psicologia, a profissão de muitas e diferentes mulheres. Então a gente parte disso e a partir disso é que a gente vai aprofundar essa pauta, tratando, portanto, dessas temáticas como temáticas transversais, né? Como temáticas que envolvem a profissão como um todo. Eu acho que a gente tem que fazer um super exercício de empatia. Quando a gente fala de aborto, além de deixar as nossas questões de lado, a gente precisa ouvir as pessoas. Por que ela não quer essa gestação? Hoje a gente recebe uma média de 20 casos novos por dia, e dessas 20, metade é criança, e dessa outra metade, umas 2, 3 são grávidas de estupro. E a gente sabe que no Brasil, a mulher aborta, sim, e a mulher que tem dinheiro aborta com segurança. Eram duas perspectivas colocadas, a posição que a gente ia assumir no debate sobre o aborto, sobre a legalização e a descriminalização do aborto, e como orientar as psicólogas em relação aos princípios éticos que devem conduzir a sua atuação numa sociedade em que o aborto ainda é ilegal. Acho que um outro debate importante que teve nesse período foi sobre a inclusão da questão de gênero nos planos de educação. Vereadores impõem um retrocesso ao ensino público em São Bernardo do Campo. A Câmara aprovou hoje o Plano Municipal de Educação, com emendas que proíbem a discussão de igualdade de gênero e respeito à diversidade nas escolas municipais. A psicologia tem algo a dizer sobre a educação. A psicologia é uma profissão, essa representa uma área importante de atuação da psicologia, uma profissão que historicamente atuou nesse campo. Diferentes planos municipais tentamos entrar, levando a contribuição da psicologia. Perdemos todos, né? Todos. Não teve um plano de educação aprovado. Os gêneros, a distinção de gênero, a violência de gênero não estarão ausentes da escola. Você não tira esses conflitos por decreto, nem por texto de lei. Quer dizer, não permitir essa discussão dessas coisas na escola, onde vai discutir? É só a família? Né? Não faz sentido. Afinal de contas, quando uma criança vai para a escola, ela está sendo socializada. Ela precisa aprender a viver de uma maneira harmoniosa com os diversos pontos de vista. E quando a gente propõe a discussão das questões de gênero, a gente está propondo a questão dos preconceitos, do bullying, da discriminação. É fundamental que se discuta isso e que se desmonte isso. As desigualdades de gênero se atualizam na sala de aula, nas relações entre meninos e meninas na sala de aula, entre as crianças, né? Nas piadas, nas brincadeiras, né? Nas situações de violência, muitas vezes identificadas como indisciplina escolar, mas que são expressão da naturalização da desigualdade de gênero presente na nossa sociedade. A psicologia, ela
ela se torna alguém referência para as políticas públicas, ela, né, ela começa a ser acionada de uma maneira muito forte para contribuir, né, para as questões, né, para a criação, organização das políticas públicas, né. O Estado é laico, né? Viva todas as religiões, inclusive a falta de religião para quem quiser, isso não quer dizer que não tenha ética, né? Mas é preciso saber viver harmoniosamente com essa diversidade toda e respeitá-la, né? Não impor o seu ponto de vista para o resto da sociedade. Psicologia, vocês apoiam essa causa? Vocês estão aqui lutando com a gente, do nosso lado? Porque aí nos veem como aliados e não como alienados. E eu percebo que todas as vezes que os psicólogos se posicionam, eles são ouvidos com respeito, né? É uma autoridade falando. E eu acho que seria fundamental que nós pudéssemos nos colocar, nos posicionar com relação a várias questões da identidade, de gênero, etc., para que a gente auxiliasse um avanço nesse sentido, que eu acho que vai levar todo mundo a ficar mais feliz. Enquanto eles se batem